Senhoras e senhores, aqueles que estão chegando agora, boa noite novamente, boa noite para todos. É com muita alegria que nós estamos hoje nos encontrando e hoje marcamos o número 60. São 60 estudos realizados em torno das cartas de Paulo. Para nós, sinceramente, é um motivo de muita alegria poder estar intercambiando com todos nessa dimensão da fraternidade. O nosso tema hoje é um tema desafiador. A tristeza de Paulo com os cristãos. Nós vamos, queridos amigos, iniciar o estudo da carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 9. E nós vamos convidá-los para abrir o texto. Aqueles que estão acompanhando no vídeo, nós vamos colocar as imagens para que a gente possa fazer a leitura inicial do trabalho. Vamos lá. Romanos 9, nós vamos ler a partir do primeiro versículo, lendo até o versículo 5. Vamos lá. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito verdade, a minha própria consciência. E tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são patriarcas e também deles descendente do Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então vamos voltar aqui, porque essa saudação inicial, ela vai dar um impulso para os nossos estudos a partir desse nosso encontro. Paulo endereça à comunidade cristã, nessa carta, uma alertiva muito importante. Esse texto recebeu o título, pela tradução que foi feita por João Ferreira de Almeida, Tristeza de Paulo por causa da incredulidade de Israel. Então ele inicia dizendo: digo a verdade em Cristo, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito verdade. Ele inicia a carta abrindo o coração, se apoiando na sua autoridade. Digo a verdade em Cristo. Não digo a verdade sobre a minha concepção, sobre o meu ponto de vista, mas sobre a orientação, a inspiração do Evangelho. E quando ele fala que não mente e que dá o testemunho, ele está colocando à prova toda a sua condição de um líder respeitado, que dava a vida pelo Evangelho, na orientação, no esclarecimento dos cristãos da época. Então esse assunto aqui para a gente nos chama a atenção quanto à dor de Paulo.
Porque no versículo 3 ele diz: porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glórias e os concertos e a lei, o culto e as promessas. Ele envolve todo o contexto. A genealogia, a amizade, o parentesco. E vem falar, então, da condição de ser, inclusive, anátema. E nós projetamos aqui uma reflexão sobre esse versículo 3, porque nessa tradução que a gente usou aqui, porque eu mesmo desejaria ser anátema, nós trouxemos aqui uma reflexão sobre como que é tratado o anátema, a palavra anátema no Novo Testamento. Segundo os estudiosos, o termo anátema é empregado como maldição, execração, opróbio. E por isso nós trouxemos aqui um trecho da carta de Paulo aos Gálatas, que tem a ver com esta palavra anátema. Paulo diz assim: não existe outro evangelho. Estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo, para aceitarem outro evangelho. Na realidade, porém, não existe outro evangelho. Há somente pessoas que estão semeando confusão entre vocês e querem deturpar o evangelho de Cristo. Maldito aquele que anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que anunciamos, ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo do céu. Então aqui, nós nos deparamos que a tristeza de Paulo tinha a ver com as conspurcações, com as deturpações, com os desvios que os cristãos daquela época já se permitiam envolver, criando confusão, estabelecendo um outro evangelho para ser discutido. E o Paulo vem dizer que um só é o evangelho. Isso nos chama a atenção, queridos companheiros, porque a história das religiões são pródicas dos desvios. Porque o homem recebe a essência divina, mas no momento de operacionalizar com ela, nós homens vamos nos esbarrar com os nossos pontos de vista, com as nossas tendências, com as nossas dificuldades. Então, Jesus, ao longo do tempo, enviando mensageiros, sempre a mensagem enfrentou obstáculos graves, o que vai dificultando a grande semeadura. Sabemos que nada acontece por acaso, que inclusive os próprios escândalos fazem parte do contexto. Mas é necessário que nós outros, estudantes de doutrina espírita, possamos nos conscientizar das contradições que marcaram a história do cristianismo e que trouxeram dores, desafios, embargos para todos aqueles que vieram em nome do Senhor para trazer a mensagem para si mesmos quanto para a sociedade, para a humanidade. E quando nós refletíamos sobre o início dessa carta, que vai marcar para nós aqui reflexões seríssimas, porque para vocês terem uma ideia, essa carta de Paulo aos Romanos no capítulo 9,
Ela vai até o 33º versículo. Então nós temos muito material para trabalhar. Agora, nós estamos dentro de um processo do cristianismo atual em que estamos abraçando a doutrina espírita. E precisamos de estar atentos em meio ao movimento espírita que é sagrado, que é bendito, que nós enfrentamos. Quanto doutrina espírita, nós enfrentamos na história do espiritismo muitos desvios, tentativas de obstaculizar, de dificultar que a mensagem pudesse ser propagada. Desde os tempos de Allan Kardec. E eu gostaria de pedir licença para vocês. Licença. Não é do nosso estilo trabalhar como nós gostaríamos de propor nesse primeiro ensaio aqui do estudo da carta de Paulo no capítulo 9. Porque nós temos um discurso de Allan Kardec extraordinário, que está registrado no livro Obras Póstumas, que é intitulado Os Desertores. E é um texto tão atual que eu peço licença para vocês, para que a gente possa ouvir Allan Kardec quanto a este assunto, que causa tristeza, dificuldade, embargo para estes corações, para essas almas que trabalham em nome de Jesus no encaminhamento da humanidade. E o Espiritismo viveu e até hoje continua vivendo as dificuldades. Então eu peço atenção de vocês, pode ficar um pouco cansativo, mas eu tenho que ser fiel à história. E por isso, eu vou trazer a palavra do nosso precursor da felicidade celestial, Allan Kardec. Ele diz assim: se é certo que todas as grandes ideias contam apóstolos fervorosos e dedicados, não menos certo é que mesmo as melhores dentre elas têm os seus desertores. O Espiritismo não podia escapar aos efeitos da fraqueza humana. Ele também teve os seus, e a esse respeito não serão inúteis algumas observações. Nos primeiros tempos, muitos se equivocaram sobre a natureza e os fins do Espiritismo, e não lhe perceberam o alcance. Antes de tudo mais, excitou a curiosidade. Muitos eram os que não viam nas manifestações espíritas mais do que simples objeto de diversão. Divertiram-se com os espíritos, enquanto estes quiseram diverti-los. Constituíam um passatempo, muitas vezes complementar das reuniões familiares. Esta maneira, porque a princípio a coisa se apresentou, foi uma tática hábil dos espíritos, sob a forma de divertimento. A ideia penetrou por toda parte e semeou germens, sem espavorir as consciências timoratas. Brincaram com a criança, mas a criança tinha que crescer. Quando aos espíritos facetos sucederam os espíritos sérios, moralizadores,
Quando o Espiritismo se tornou ciência, filosofia, as pessoas superficiais deixaram de achá-lo divertido. Para os que se preocupam, sobretudo com a vida material, era um sensor importuno e embaraçoso, pelo que não poucos o puseram de lado. Não há que deplorar a existência desses desertores, porquanto as criaturas frívolas não passam de pobres auxiliares, seja no que for. Todavia, essa primeira fase não se pode considerar tempo perdido. Graças àquele disfarce, a ideia se popularizou 100 vezes mais do que se houvera desde o primeiro momento. Revestido, severa forma, e daqueles meios levianos e displicentes saíram graves pensadores. Postos em moda pelo atrativo da curiosidade, constituindo um engodo, os fenômenos tentaram a cupidez dos que andam à cata do que surge como novidade, na esperança de encontrar aí uma porta aberta. As manifestações pareceram coisa maravilhosamente explorável, e não faltou quem pensasse em fazer delas um auxiliar de seus negócios. Para outros, era uma variante da arte da adivinhação, um processo talvez mais seguro do que a cartomancia, a quiromancia, a borra de café e etc. Para se conhecer o futuro e descobrir coisas ocultas, uma vez que, segundo a opinião então corrente, os espíritos tudo sabiam. Vendo afinal essas pessoas que a especulação lhes escapava dentre os dedos e dava em mistificação, que os espíritos não vinham ajudá-las a enriquecer, nem lhes indicar números que seriam premiados nas loterias, ou revelar-lhes a boa sorte, ou levá-las a descobrir tesouros, ou a receber heranças, nem ainda facultar-lhes uma invenção frutuosa de que tirasse patente, suprir-lhes em suma a ignorância e dispensá-las do trabalho intelectual e material? Os espíritos para nada serviam e suas manifestações não passavam de ilusões. Tanto estas pessoas deferiram louvores ao Espiritismo durante todo o tempo em que esperaram auferir dele algum proveito, quanto estas mesmas pessoas denegriram desde que chegou a decepção. Mais de um dos críticos que o vituperam tê-lo-iam elevado às nuvens, se ele houvesse feito que descobrisse um tio rico na América, ou que ganhasse na bolsa. Das categorias dos desertores, é essa a mais numerosa. Mas, compreende-se, os que o formam não podem ser qualificados de espíritas. Também essa fase apresentou sua utilidade, mostrando que não se devia esperar do concurso dos espíritos. Ela deu a conhecer o objetivo sério do espiritismo e depurou a doutrina. Sabem os espíritos que as lições da experiência são as mais proveitosas. E se logo de começo eles dissessem: não peçais isso ou aquilo, porque nada conseguiríeis, ninguém mais lhes daria crédito. Essa a razão por que deixaram que as coisas tomassem o rumo que tomaram. Foi para que da observação ressaltasse a verdade. As decepções desanimaram os exploradores e contribuíram para que o número deles diminuísse. Eram parasitos de que elas, as decepções, livraram o espiritismo e não adeptos sinceros. Alguns indivíduos mais perspicazes do que outros entreviram o homem na criança que acabava de nascer e temeram-na, como Herodes temeu o menino Jesus.
não se atrevendo a atacar de frente o espiritismo. Esses indivíduos incitaram agentes com o encargo de o abraçarem para asfixiá-lo. Agentes que se mascararam para que em toda parte se intrometerem, para suscitarem habilmente a desafeição nos centros e espalharem dentro destes, com furtiva mão, o veneno da calúnia, acendendo ao mesmo tempo o facho da discórdia, inspirando atos comprometedores, tentando desencaminhar a doutrina, a fim de torná-la ridícula ou odiosa e simular em seguida defecções. Esse assunto é complexo. Vamos lá. Outros ainda são mais habilidosos. Pregando a união, semeiam a separação. Destramente levantam questões irritantes e ferinas. Despertam o ciúme da preponderância entre os diferentes grupos. Deleitar-se-iam vendo-os apedrejar-se e erguer bandeira contra bandeira, a propósito de algumas divergências de opiniões sobre certas questões de forma ou de fundo, as mais das vezes provocadas intencionalmente. Todas as doutrinas têm tido seus Judas. O Espiritismo não poderia deixar de ter os seus, e eles ainda não lhe faltaram. Esses são espíritas de contrabando, mas que também foram de alguma utilidade. Ensinaram ao verdadeiro espírita a ser prudente, circunspecto e a não se fiar nas aparências. Por princípio, deve-se desconfiar dos entusiasmos demasiado febris. São quase sempre fogo de palha, ou simulacros, ardores ocasionais que suprem com abundância de palavras a falta de atos. A verdadeira convicção é calma, refletida, motivada. Revela-se com uma verdadeira coragem pelos fatos, isto é, pela firmeza, pela perseverança, e, sobretudo, pela abnegação. O desinteresse moral e material é a legítima pedra de toque da sinceridade. Tem esta um cunho sui generis. Exterioriza-se por matizes muitas vezes mais fáceis de ser compreendidos do que definidos. É sentida por efeito dessa transmissão do pensamento, cuja lei o Espiritismo regulou, sem que a falsidade chega nunca a simulá-la completamente, visto não lhe ser possível mudar a natureza das correntes fluídicas que projeta de si. Ela, a sinceridade, considera erro dar troco à baixa e servil lisonja, que somente seduz as almas orgulhosas, lisonja por meio da qual precisamente a falsidade se trai para com as almas elevadas. Jamais pode o gelo imitar o calor. Se passarmos a categoria dos espíritas propriamente ditos, ainda aí depararemos com certas fraquezas humanas, das quais a doutrina não triunfa imediatamente. As mais difíceis de vencer-se são o egoísmo e o orgulho, as duas paixões originárias do homem. Entre os adeptos convictos, não há deserções, na lídima acepção do termo, visto como aquele que desertasse por motivos de interesse ou qualquer outro, nunca teria sido sinceramente espírita. Pode, entretanto, haver desfalecimentos. Pode dar-se que a coragem e a perseverança fraqueiem diante de uma decepção, de uma ambição frustrada,
de uma preeminência não alcançada, de uma ferida no amor próprio, de uma prova difícil. Há o recuo ante o sacrifício do bem-estar, ante o receio de comprometer os interesses materiais, ante o medo do que dirão, a ser-se abatido por uma mistificação, tendo como consequência não o afastamento, mas o esfriamento. Há o querer viver para si e não para os outros, o beneficiar-se da crença, mas sob a condição do que isso nada custe. Sem dúvida, podem os que assim procedem ser crentes, mas, sem contestação, crentes egoístas, nos quais a fé não ateou o fogo sagrado do devotamento e da abnegação. As suas almas custam o desprenderem-se da matéria. Fazem nominalmente número, porém não há contar com eles. Todos os outros espíritas que em verdade merecem esse qualificativo aceitam por si mesmo todas as consequências da doutrina e são reconhecíveis pelos esforços que empregam por melhorar-se, sem desprezarem, além dos limites do razoável, os interesses materiais. Estes são, para eles, o acessório e não o principal. Não consideram a vida terrena senão como travessia mais ou menos penosa. Estão certos de que do emprego útil ou inútil que lhe derem depende o futuro. Têm por mesquinhos os gozos que ela proporciona, em face do objetivo esplêndido que entrevêm no além. Não se intimidam com os obstáculos com que topem no caminho. Veem nas vicissitudes e decepções provas que não lhes causam desânimo, porque sabem que o repouso será o prêmio do trabalho. Daí vem que não se verifica entre eles deserções, nem falências. Por isso mesmo, os bons espíritos protegem manifestamente os que lutam com coragem e perseverança, aqueles cujo devotamento é sincero e sem ideias preconcebidas. Ajudam-nos a vencer os obstáculos e suavizam as provas que não possam evitar-lhes, ao passo que, não menos, manifestamente, abandonam os que se afastam deles e sacrificam a causa da verdade às suas ambições pessoais. Deveremos incluir também entre os desertores do Espiritismo os que se retiram porque a nossa maneira de ver não lhes satisfaz. Os que, por acharem muito lento ou muito rápido o nosso método, pretendem alcançar mais depressa e em melhores condições a meta que visamos. Certamente que não. Se tem por guia a sinceridade e o desejo de propagar a verdade. Sim, se seus esforços tendem unicamente a se porem eles em evidência e a chamar sobre si a atenção pública para a satisfação do amor próprio e de interesses pessoais. Tendes um modo de ver diferente do nosso? Não simpatizais com os princípios que admitimos. Nada prova que estais mais próximos da verdade do que nós. Pode-se divergir de opinião em matéria de ciência. Investigai do vosso lado, como nós investigamos do nosso. O futuro dará a ver qual de nós está em erro ou com razão. Não pretendemos ser os únicos a reunir as condições, fora das quais não são possíveis estudos sérios e úteis. O que temos feito, podem outros sem dúvidas fazer. Que os homens inteligentes se agreguem a nós, ou se congreguem longe de nós, pouco importa. Se os centros de estudo se multiplicarem, tanto melhor. Será um sinal de incontestável progresso, que aplaudiremos com todas as nossas forças.
quanto às rivalidades, às tentativas que façam por nos suplantarem, temos um meio infalível de não as temer. Trabalhamos para compreender, por enriquecer a nossa inteligência e o nosso coração. Lutamos com os outros, mas lutamos com caridade e abnegação. O amor do próximo, inscrito em nosso estandarte, é a nossa divisa. A pesquisa da verdade, venha de onde vier, o nosso único objetivo. Com tais sentimentos, enfrentamos a zombaria dos nossos adversários e as tentativas dos nossos competidores. Se nos enganarmos, não teremos o tolo amor próprio que nos leve a obstinar-nos em ideias falsas. Há, porém, princípios acerca dos quais podemos todos estar seguros de nos enganarmos nunca: o amor do bem, a abnegação, a proscrição de todo sentimento de inveja e de ciúme. Estes princípios são os nossos. Vemos neles os laços que prenderão todos os homens de bem, qualquer que seja a divergência de suas opiniões. Somente o egoísmo e a má-fé erguem entre eles barreiras intransponíveis. Mas qual será a consequência de semelhante estado de coisas? Indubitavelmente, o proceder dos falsos irmãos poderá, de momento, acarretar algumas perturbações parciais, pelo que todos os esforços devem ser empregados para levá-los ao malogro, tanto quanto possível. Essas perturbações, porém, pouco tempo necessariamente durarão e não poderão ser prejudiciais ao futuro. Primeiro, porque são simples manobras de oposição, fadadas a cair pela força mesma das coisas. Depois, digam o que disserem, ou façam o que fizerem, ninguém seria capaz de privar a doutrina do seu caráter distintivo, da sua filosofia racional e lógica, da sua moral consoladora e regeneradora. Hoje, estão lançadas de forma inabalável as bases do Espiritismo. Os livros escritos sem equívocos e postos ao alcance de todas as inteligências serão sempre a expressão clara e exata do ensino dos Espíritos e o transmitirão intacto aos que nos sucederem. Insta não perder de vista que estamos no momento de transição e que nenhuma transição se opera sem conflito. Ninguém, pois, deve espantar-se de que certas paixões se agitem por efeito de ambições malogradas, de interesses feridos, de pretensões frustradas. Pouco a pouco, porém, tudo isso se extingue. A febre se abranda, os homens passam e as novas ideias permanecem. Espíritas, se quereis ser invencíveis, sede benévolos e caridosos. O bem é uma couraça contra a qual sempre se quebrarão as manobras da malevolência. Nada, pois, temamos, conclui Allan Kardec. O futuro nos pertence. Deixemos que os nossos adversários se debatam, apertados pela verdade que os ofusca. Qualquer oposição é impotente contra a evidência, que inevitavelmente triunfa pela força mesma das coisas. É uma questão de tempo. A vulgarização universal do Espiritismo. E neste século,
O tempo marcha a passo de gigante sobre a impulsão do progresso. Assinado Allan Kardec. Eu peço novamente desculpas, porque não é feitio nosso fazer leituras tão extensas. Didaticamente não é correto. Mas vocês, nesse instante, são convidados, como eu, como todos que vão acessar esse trabalho posteriormente, a entendermos o que vem a ser, na realidade, a tristeza que nós estamos trabalhando aqui nessa visão do Paulo. Porque, na realidade, a tristeza, ela proporciona a oportunidade de sair para vencer os limites. E a gente sabe que os limites maiores estão dentro de nós mesmos. Somos aqueles que estamos sendo ainda beneficiados num primeiro momento de espiritismo. Se vocês me permitem, eu gostaria de trazer ainda o pensamento de Kardec, agora com as minhas palavras, sobre a conceituação de espírita. Na introdução de O Livro dos Espíritos, nós vamos verificar o seguinte: Kardec dizendo que o espírita é todo aquele que acredita na comunicação dos espíritos, na influência dos espíritos. Este é considerado espírita. Então, se nós temos, por exemplo, pelas últimas estatísticas, 2015, se eu não estiver errado, do IBGE, nós temos no Brasil em torno de 7 milhões de espíritas. Mas se a gente partir dessa reflexão de Kardec, que todos aqueles que acreditam na comunicação dos espíritos são espíritas, nós vamos encontrar espíritas em vários segmentos religiosos e fora, e extramuros também. Então nós temos espíritas na Umbanda, no Candomblé. Nós temos espíritas no budismo, no catolicismo, no protestantismo, e aí vai. Nós temos espíritas em muitos lugares. Então, se a gente fizer aqui uma projeção, talvez nós vamos caminhar aí para um número para lá de 60, 70 milhões de espíritas. O que vocês acham? Estou sendo ousado? É apenas uma ilação. Mas vamos pensar o seguinte: na conclusão do mesmo Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Allan Kardec falando que, na verdade, os espíritas podem ser classificados em 3 categorias. Primeira categoria: aqueles que acreditam na comunicação dos espíritos e, de alguma sorte, praticam esse movimento, esta comunicação. Então, são os simpatizantes. Nós temos a segunda categoria. São aqueles que acreditam na comunicação dos espíritos e já discutem as questões filosóficas, morais do espiritismo. Já discutem, já estão atentos. E existe uma terceira categoria dos espíritos, ou dos espíritas. A terceira categoria são aqueles que, como nós lemos aqui uma frase, não sei se vocês prestaram atenção, aqueles espíritas que estão compromissados em praticar, em trazer para dentro de si mesmos os ensinamentos espíritas, de sorte que esse esforço vai
promovendo uma mudança espiritual em cada um. Então, esta ordem, a terceira ordem, vamos dizer assim, é a ordem que está num patamar mais evoluído. Então, Allan Kardec, nesse texto, vem falar dos desertores do Espiritismo. E nós podemos aqui agora, juntos, refletirmos que nós temos desertores nas três categorias. Nas três categorias. É só uma questão de ir ampliando os horizontes, as reflexões. Então tem aqueles que estão se fartando, que estão se beneficiando com a comunicação dos espíritos e que têm um prazo de validade, porque estão na superficialidade. Já existem aqueles que fazem e, portanto, são desertores naturais. Mas deste grupo, nós encontraremos aqueles que vão deixar esse patamar e vão partir para a segunda categoria. Mas a segunda categoria ainda também é uma categoria de superficialidade, porque vê as questões filosóficas, já conseguem discuti-las, mas o Espiritismo ainda é uma proposta que atende apenas aos anseios pessoais. E o indivíduo não se compromete em aplicar, não se envolve com o que o Espiritismo propõe. Por exemplo, a caridade. Os trabalhos que envolvem uma dinâmica mais ampla do amor. O contato com o semelhante, a benevolência, a indulgência, o perdão. A terceira, então nós vamos ter neste grupo desertores também. E no terceiro grupo, aqueles que estão em busca do melhoramento, não é? Estes também encontraremos aqueles que vão criar problemas, que serão desertores. Então, esse texto de Allan Kardec é tão extraordinário que ele precisa ser estudado nos seus detalhes. Por quê? Nós precisamos estar atentos para entender a nossa posição dentro do Espiritismo. E eu posso aqui, até para ampliar ainda mais a nossa conversa, dizer que nós temos momentos que nós flutuamos nessas três categorias. O que, para nós, é de uma beleza extraordinária, porque nós estamos nos movimentando para sair de um movimento que muitas vezes ainda nos configura, nos cataloga, nos posiciona com uma doutrina que ainda nós estamos apenas entrando dentro dela, de vez em quando ela entra dentro da gente, e vez por outra ela começa a sair de dentro de nós. Porque o Espiritismo, na sua pujança, ele será aquela doutrina que vai sair de dentro da gente. Este é o grande estágio que nós ansiamos. Então, enquanto isso, queridos amigos, é importante, como a Marta está colocando, a Marta Castro está colocando, e Marta, eu te agradeço a participação, ela disse assim, uma coisa é o conhecimento e a aceitação das informações, a outra é o trabalho para a aplicação desse conhecimento. E ela diz ainda, não se deve ficar só no intelecto, mas sempre lembrando que o tempo é um tempo de cada um. Temos todo o tempo do mundo, no dizer do poeta. E esse tempo que nós temos, nós precisamos de qualificá-lo. Nós precisamos de preenchê-lo com atividades que nos libertem, para que não cause dificuldades para nós mesmos.
É muito simples, embora na prática a conversa seja mais complexa. Então, por exemplo, Kardec está falando aqui, lembrando alguns espíritas afoitos, precipitados, que querem acelerar o movimento espírita para trazer mais adeptos, ou trazer novidades no sentido de acelerar o aprendizado dos espíritas, afoitos com relação a comunicações mediúnicas. É um grande equívoco. É temerário quando recolhemos uma informação e não passamos ela pelo crivo, pelo bom senso, pela análise criteriosa. Acima de tudo, pela universalidade do ensino dos espíritos. Foi Allan Kardec que nos ensinou. Companheiro, dialogando comigo, citou um médium, citou um espírito e a sua obra. E me trouxe uma ideia que foi concebida por este espírito, em sintonia com outras ideias que circulam no nosso meio, mas você vê claramente que são ideias que ferem os princípios que foram trazidos por Kardec. Significa que Kardec é infalível? Não. Significa que essa ideia que fere é uma ideia que está errada? Não. Mas, como observador, como estudioso, quando a coisa sai da curva, eu venho de uma escola que propõe que você pegue esse assunto, que você guarde esse assunto e que você estude esse assunto com calma e dê tempo ao tempo, como Chico Xavier ensinava tanto para o Arnaldo e o Arnaldo passou para a gente. Dê tempo ao tempo. Agora, entre uma novidade que fere o que está na codificação espírita e a própria codificação espírita, o meu compromisso é com a codificação espírita. O meu compromisso é com o senhor Allan Kardec. Porque eu assumi a responsabilidade de divulgar a doutrina espírita. Eu adotei a doutrina espírita como um projeto de vida. Que, como a nossa companheira colocou no chat, que ela está dizendo que é espírita há 30 anos, a Carmen, e que se sente engatinhando. Qual de nós que estamos andando, Carmen? Nós estamos engatinhando. Nós podemos ter folha de serviço, mas a folha de serviço não significa, ou não autoriza, ou não respalda um entendimento amplo da doutrina espírita. Longe disso. Nós temos o exemplo do Chico Xavier, que foi a humildade em pessoa. E o Chico sempre convidava os amigos, gente, nós temos que estudar, vamos com calma. E nós encontramos no nosso meio pessoas soltando as coisas sem nenhum comprometimento, sem passar por debates, por discussões. Mas temos liberdade, temos autonomia, vivemos num regime democrático, entre aspas, temos internet. Então vem a ideia e eu publico por aí. E a gente vê surgir ou ressurgir dentro do próprio movimento espírita ideias ou doutrinas ou seitas que ferem frontalmente o que Allan Kardec propôs. E em tese isso causa tristeza? Isso causa tristeza.
A história do Espiritismo começa a ser revelada porque chega um tempo que as coisas vão aparecendo. Então hoje a gente já tem informação que o Espiritismo, logo que Kardec desencarnou, os espíritas que estavam envolvidos na Sociedade Espírita de Paris já começaram a desviar o foco, a conspurcar a doutrina, a adulterá-la, trazendo para dentro do Espiritismo doutrinas outras, que foram substituindo a divulgação do Espiritismo. Se você não sabe, se você não tinha essa informação, comece a pesquisar, porque são documentos sérios que estão sendo publicados. Inclusive para a gente entender o porquê que o Espiritismo tomou a configuração que ele tomou de uma seita religiosa, em que nós encontramos casas espíritas ou práticas espíritas que trazem muito mais práticas de outras religiões para dentro do Espiritismo do que o centro espírita se apresentar como um centro de convergência de ideias e de sentimentos, de pensamentos, como um dia falou Herculano Pires. O centro espírita é um centro de convergência. É um ambiente para se debater espiritismo. Não é para se debater quântica, não é para se debater pedagogia, parapsicologia, né? A psicologia transpessoal e tantas outras ciências que são importantes, sérias, que representam o pensamento do alto e que são assuntos que fazem parte do Espiritismo. Agora, substituir o Espiritismo por estas ciências é conspurcar, é adulterar. É muito simples isso. Por isso é que nós temos amigos, queridos companheiros, em várias religiões. Eu tenho amigos de coração que seguem a doutrina da Umbanda, do Candomblé. Eu tenho amigos evangélicos. Eu tenho parentes na cúpula do catolicismo. E em todos esses movimentos eu falo a mesma coisa. Querido, defenda a sua bandeira, no sentido de não fazer proselitismo, longe disso. Mas viva a sua religião como ela te propõe. Agora, se você começa a mudar, você está criando um impedimento. Se a sua religião não te atende mais, procure aquela que possa te atender. E a partir do momento que você entrar nesse circuito, viva esse circuito, tendo todo o tempo do mundo, de alma e coração. Agora, querer trazer para dentro do movimento espírita o que não é espiritismo, é ser um desertor, um contraditor, ser um detrator do espiritismo. Eu estou aqui me reportando a doutrinas, docetismos e outras teorias evolucionistas que a gente vê que tem muitas coisas que são coerentes, que são bonitas, são bem elaboradas. Mas eu estou ocupando o espaço do espiritismo, porque o espiritismo é o consolador prometido. Ele tem os seus aspectos de ciência no que remonta à comunicação dos espíritos, a obsessão, as terapêuticas do magnetismo, que nós utilizamos nas nossas atividades espíritas. Isto é importante a gente estudar, porque as casas espíritas estão abarrotadas de pessoas sofridas. E se eu, como espírita, não me atentar para o filho do Calvário que está batendo na porta do centro espírita, eu estou desviando o foco. Eu não estarei trabalhando com Jesus como ele propõe.
que é fazer ao outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Se a gente ficar discutindo demais, a caridade fica burocratizada. E quem vai fazer? Quem vai cuidar? Sabedores de que o estabelecimento das relações, a socialização, que envolve a caridade, o intercâmbio, o sentimento entre as almas, que vai nos auxiliando para implementar novos caracteres na nossa intimidade. Não é no laboratório que nós vamos evoluir, embora o laboratório faça parte de descobertas. O laboratório das nossas atividades mediúnicas funciona a todo vapor. Toda semana nós estamos intercambiando com os espíritos sofredores, de vez em quando sendo beneficiados com a fala, com a escrita, com orientações dos espíritos superiores. Mas o foco principal é o trabalho. Nós estamos em pleno processo de transição planetária, como nos afirmou Allan Kardec. Então nós vamos perder tempo com os afoitos, com os imprudentes, com os acalorados? Não. O espírita consciente procura observar e trabalhar dentro de um plano ajuizado, equilibrado, harmonizado e com um foco bem definido no que é o anseio que nós estamos elencando para a nossa evolução. O anseio de nos transformarmos no homem de bem, aquele que vive a lei de justiça, de amor e caridade na sua plenitude. Então, quando eu não me atento como espírita ao meu comprometimento no campo da vivência do Evangelho, porque para mim basta ser espírita, frequentar a atividade, conhecer tantas obras, e isso é o suficiente, e não me preocupo com a minha vivência no processo da busca da sintonia e da afinidade com Jesus, se eu não estiver atento ainda a isto, eu serei também um espírita de periferia. São os espíritas que muitas vezes vão para o centro espírita para bater papo. Como eu ouvi de uma companheira hoje que me procurou, para me contar as aberrações que acontecem no centro espírita, de dirigentes que não estão minimamente compromissados com a ética, com o respeito, com a busca para manter um equilíbrio, uma convivência em grupo sadia, respeitosa, igualitária, com liberdade responsável. Isso é agir sem comprometimento com a doutrina espírita. É estar na periferia. Frequentamos o centro espírita, nos dizemos espíritas, mas e o compromisso com Jesus? Ou então nós que vamos para o púlpito, para a mídia, para as editoras, para publicar inverdades, para semear discórdia, ataques disfarçados a pessoas, isso é muito grave. Nós estaremos complicando o espiritismo? Como Kardec disse, no fundo, não. No fundo, não, porque a verdade é verdade. Ela é inviolável. A verdade, ela tem o seu tempo de assentamento. Agora, a beleza do espiritismo é que ele está se multiplicando. E ele não vem das camadas de cima. É o que Allan Kardec trabalha para nós aqui. O espiritismo vem de todas as partes. E principalmente vem das camadas de baixo. Ou seja, do povo. Espíritos que estão reencarnando e que estão trazendo nas suas almas já um processo de despertamento, lucidez
maturidade espiritual e que vão, numa leitura, num certo convívio, uma experiência, viverem processos que serão suficientes para que eles se transformem, eles se comprometam com a causa da espiritualidade na Terra. Isso para nós é de um sentido extraordinário, traz para nós movimentos, os sentimentos de muita esperança, porque o mundo já vive muitas dificuldades. Então, nós trouxemos aqui essa adaptação à tristeza do Paulo, porque ele via isso nos cristãos. O cristão que está diante de Jesus, mas daqui a 5 minutos, ele está pensando nele mesmo, porque falta fôlego, falta maturidade. O indivíduo sai por aí falando, pregando, escrevendo sobre a caridade, mas daqui a pouco termina a reunião, agressivo, invigilante, com hipocrisia. Não é isso que vai nos fazer felizes. Estaremos socialmente nos dizendo espíritas, mas no fundo, não estamos nos comprometendo com a dignidade, com a seriedade, com a beleza magnânima dos ensinamentos de Jesus. Allan Kardec, quando foi convidado pelos espíritos superiores, por Jesus, o seu guia, para trabalhar na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, foi dito para ele que o edifício da doutrina já tinha sido edificado e que agora era necessário retirar os andaimes. E esse era o papel do Evangelho. No dizer de Emmanuel e a equipe que trabalha com ele não lidam na divulgação do Espiritismo. Eles trabalham na construção do Espiritismo. É diferente. E essa construção, ela passa pela construção íntima. Esse edifício ele tem que estar bem firme nas suas bases, para que as ventanias, as tempestades, as novidades, os temporões aí, esses frutos complexos, não nos tire do caminho. Porque o convite para perder o foco, para optar por outras sendas, são convites muito inteligentes, há muita astúcia, e vão bater exatamente naquele ponto das nossas fragilidades, das nossas necessidades. Então, queridos amigos, que Deus nos abençoe, que Jesus possa estar conosco, para que nós possamos trabalhar no nosso autoaprimoramento. Nós não viemos aqui para convidar qualquer um de vocês a ficar analisando o comportamento dos outros. Porque quando alguém entra para dentro do centro espírita e se comporta como se estivesse no campo de futebol, ou se estivesse num ambiente mais chulo do mundo, isso é um problema deles. Agora, eu não posso repetir esse comportamento. Então, o centro espírita, no fundo, não é um lugar para me ir para discutir futebol, para me falar de política, ou para me usar de palavras inadequadas ou roupas indevidas. O centro espírita é uma escola. O centro espírita é um hospital. O centro espírita, em determinados momentos, o centro espírita se transforma numa ala. Uma ala complexa da psiquiatria. Uma ala difícil, que precisa de comportamentos adequados, porque os pacientes estão sensíveis, precisando de carinho, de uma mão que vai tocá-los, mão no sentido simbólico, tocá-los com muita sensibilidade, com muito cuidado, com muita habilidade. Então lembremos que as pessoas que estão nos centros espíritas estão te observando. Elas estão muitas vezes expectantes que haja, por parte dos espíritas,
um comprometimento com a causa delas. E é um comprometimento muito singelo. É um comprometimento de olhar para elas com bondade, de abrir as portas com delicadeza, de sentar ao lado com nobreza, de poder discutir um assunto dentro de um plano que possa estabelecer um movimento espiritual que elas possam sentir a altivez do Senhor, a misericórdia de Jesus, que Allan Kardec explora para nós com tanta magnitude. Por isso é que Allan Kardec para nós é o mestre. É assim que ele foi tratado por Erasto, é assim que ele foi tratado por Zéfiro, por tantos espíritos. Eles se curvavam diante de um homem encarnado e falavam que ele era um mestre. E esse mestre, nós fizemos questão de ler um texto muito longo, mas nós precisamos de trabalhar juntos, e eu peço a aquiescência, eu peço as vibrações de vocês, para que nós todos juntos possamos abraçar essa causa de levar para os nossos pares, para os nossos amigos, para aqueles que estão interessados em conversar conosco, a mensagem de Allan Kardec. Porque ela é insofismável. Foi Jesus que escolheu aquele apóstolo da verdade. No advento de Elias, um trecho tratado no livro A Gênese, os Espíritos e Allan Kardec nos falam que Jesus, o Espírito de verdade, está à frente no processo da regeneração. E ele está secundado por Elias. Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Elias, que na transfiguração de Jesus, junto com Moisés, se apresenta para reverenciar o Senhor. Elias, que Jesus mostra ter sido João Batista, o maior de todos, de nascido de mulher. João é o maior. João Batista secunda Jesus nesse processo da transformação, da regeneração, que nós vamos caminhar para ela daqui a algum tempo. João Batista é o precursor encarnado naqueles tempos da codificação. Numa mensagem de Erasto na Revista Espírita de 1863, muito tempo depois, Humberto de Campos veio dizer para nós que este Espírito representa a voz que clama no deserto e que diz para todos nós: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Caibar Schutel, o grande expoente do Espiritismo no século XIX, século XX, assume a responsabilidade de dizer para nós que João Batista e Allan Kardec é o mesmo Espírito. E este Espírito que nesses tempos vem nos conclamar para seguirmos o noivo da humanidade, Jesus Cristo. Ele é apenas o amigo do noivo. Que Deus possa nos inspirar a compreender esse amigo dileto de Jesus. E que Ele possa nos inspirar para que a gente possa dignificar a doutrina espírita, através dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Queridos amigos, eu agradeço do fundo do coração a força, a audiência, as vibrações, as preces de cada um de vocês, para que a gente possa iniciar uma nova etapa
com esse estudo das cartas de Paulo. Na próxima semana, estaremos fazendo então o estudo de número 61. Dando prosseguimento, agora bem focado no texto, desse desenvolvimento que Paulo apresenta para a comunidade dos romanos, que somos nós na atualidade. E que a gente possa vencer as tristezas com a alegria do trabalho renovador. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo sempre. Uma boa noite para os nossos queridos amigos. Que assim seja, graças a Deus.